Fala galera, sejam bem-vindos! Uma resposta, como é que a gente faz? Adicionar as perguntas. Sejam bem-vindos, Daniel Coimbra aqui. A gente vai chamar o Júlio agora para a gente começar a nossa live de hoje. A gente tem muito assunto bacana para a gente conversar. Aquele cafezinho, é isso aí, Thiagão. Trocou ali, aí tu botou pro Felipe. O Felipe tá ganhando os minutos de fama ali agora. Isso, Bruno. Continua. Fala, Luquinha. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos só deixar mais pessoas entrarem e aí a gente já começa. Não. Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui para convidar. Não é outra pessoa. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Salve, Eduardo, Paulinho. Tem gente aí, hein? Bora, Netão. Seja bem-vinda, Sara. Chama as amigas, Josi. Chama as amigas, que a gente vai falar muita informação bacana hoje aqui, hein? Aracaju, amo Aracaju. A gente vai voltar para Aracaju em breve, se Deus quiser. Por que eu não estou conseguindo chamar o Júlio aqui? Vou pedir para ele me chamar. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aí, né? Isso, né? Deixa eu ver aqui só. Bem aqui para adicionar convidado. Vai começar. Deixa eu ver aqui porque que não tá dando certo. Hã? Eu tenho que solicitar o Júlio. Só entrar o Júlio e a gente já começa, tá, pessoal? Só. Grande Maurício, um abraço, querido. Seja bem-vindo, irmão. Paulo Roberto Nutri, obrigado, meu amigo, pelo elogio, querido. A gente vai falar com o pessoal da Max depois para fazer os prêmios para vocês. Bota perguntas e respostas aí por enquanto.
Tá, vamos lá. Pessoal, seguinte, olha só. Enquanto eu não recebo aqui, né, o convite do Júlio, a ideia hoje é falar um pouco sobre a questão da hipertrofia muscular. Vamos lá. Pessoal, o que é hipertrofia muscular? A hipertrofia muscular nada mais é do que uma adaptação à tua célula muscular a um estímulo, geralmente um estímulo resistido, né, da musculação ou de um outro exercício que você faça, contanto que isso gere um estímulo para o crescimento muscular. A grande questão é que existem alguns fatores principais dentro desse processo de hipertrofia muscular. E o primeiro fator, olha, o Júlio chegou. Ô Júlio, manda um convite aí para mim, irmão, por favor. Eu estou tentando te convidar, mas não tava conseguindo. Aê, monstro! Tudo bem? Tudo ótimo, querido. E você? Tá melhor agora. Tava faltando você. Ixi, ficou mudo. Agora sim, agora melhorou. Perfeito. Muito bom estar aqui com você, viu, cara? Um prazer. Prazer o meu, irmão. Eu tô com uma das lendas do fisiculturismo do Brasil. Tem noção do que é isso? É um grande prazer, Os querido. maiores nutricionistas também, não é assim não. Olha A aí, briga é feia. juntou o time pesado aí da Max. Julinho, Amém. seguinte, a ideia é a gente falar um pouco hoje sobre hipertrofia muscular, né? O pessoal da Max pediu para a gente falar um pouco de hipertrofia muscular e fazer com que as pessoas realmente elas aproveitem melhor, da melhor maneira possível, do uso de suplementos. Mas a gente sabe que isso, na verdade, não é a base, né? A base de toda a questão da hipertrofia é uma dieta bem adequada e um treinamento muito bem ajustado e que esse treinamento ele esteja de acordo com a fase também, né? A dieta, na verdade, ela esteja de acordo com a fase de treinamento daquele indivíduo. O que muitas vezes a gente vê, na verdade, Julinho, que eu vejo aqui no consultório, que tu com certeza deve observar também, são pessoas na qual tu está fazendo um treino resistido com o intuito de hipertrofia e ele tem uma ingestão calórica insuficiente, né? E aí quando eu digo que o treinador ele tem que sempre que andar, na verdade o nutricionista ele tem que sempre andar de acordo com o treinador, né? O treinador ele vai definir a fase que aquele indivíduo ele vai passar e a gente adequa esse planejamento dietético àquela realidade. Onde se o indivíduo for fazer um treino específico de força, um treino resistido é uma coisa, se ele tiver numa outra fase de treinamento, a gente tem que andar de acordo com o andar da carruagem, não é isso? Dani, é muito interessante isso que você está falando, porque eu, durante a minha carreira como atleta, eu observei muito que o que se pregava na nutrição não se aplicava na educação física e vice-versa. E aí eu comecei a ver que, cara, se eu não tivesse um trabalho completamente equilibrado entre ambas as partes, eu não conseguia trazer o resultado que a pessoa buscava. Então, assim, trabalhar a nutrição em conjunto com o treinamento é fundamental. E hoje em dia, tanto no cenário da nutrição quanto no cenário da educação física, eu vejo realmente que tem uma falta de entendimento total do que deve ser feito, em que fase deve ser aplicado a fase nutricional, tanto a fase de treinamento. E aí você não consegue extrair o máximo proveito da pessoa que você está aplicando o sistema. Então isso dificulta muito o trabalho. Dentro do fisiculturismo eu posso te afirmar que a maioria do que nós aprendemos não é aplicado dentro do cenário da nutrição. E você foi se especializar com atletas para poder trazer essa experiência para o seu consultório. Com então, certeza. Falta muito isso, falta esse entendimento feedback, prático, né? Esse entendimento prático também da coisa, né, Julinho? Entre ambas as partes para poder trazer um maior conhecimento e elevar o nível técnico, tanto da área nutricional quanto da área de treinamento resistido.
Com certeza. Eu sempre falo que eu fico ali, né, no meio, entre a teoria e a prática, porque Sim, algumas coisas que a gente observa na teoria, quando a gente coloca para a prática, Júlio, às vezes a gente observa respostas completamente diferentes. Eu acho que isso é o que dá tesão no negócio, entendeu? muito. Porque a É o que partir do momento, diferencia. cara, é o que dá tesão no fisiculturismo, é o que dá tesão num atleta de alto rendimento, é justamente ele ter respostas diferentes dentro de uma fase de treinamento e aquele mesmo indivíduo. Ele é completamente diferente do irmão dele por muitas vezes. Exato. É engraçado que eu tenho irmãos aqui que são gêmeos, univitelínicos, né? E, cara, eu disse assim, cara, se eles são Resposta univitelínicos, diferente. os caras praticamente são iguais, né? Sim. Então, veja só, eu comecei a fazer um aumento da ingestão calórica, que ambos eram magrinhos e buscavam hipertrofia muscular. E, cara, com o mesmo treinador, só que em horários diferentes, um só respondeu à hipertrofia muscular com 700 calorias a mais do que o outro. Para você ver como existe Entende? diferença de Essa, essa, metabolismo. essa, essa Verdade que é só da individualidade, né? profissão, né? Porque senão seria um feijão com arroz, todo mundo saberia Isso aqui fórmula. é bacana. É, eu vou começar, Julinho, assim, como Tá. tem muita gente e tem tantas pessoas que gostam do fisiculturismo, mas como também tem pessoas que simplesmente praticam a Sim. musculação e gostariam de ter uma hipertrofia muscular, eu vou começar por um exemplo que eu tenho visto bastante aqui no consultório, que são pessoas que treinam de forma completamente errada, estão buscando a hipertrofia muscular, em que quando você vai observar o ambiente que envolve aquele indivíduo, é um ambiente muito ruim relacionado à hipertrofia muscular. Te falo hoje mesmo, vou te citar dois exemplos. Uma mulher, tá? Que chegou aqui no consultório utilizando um anticoncepcional por volta dos seus 32 anos, utilizando anticoncepcional. Ela estava com testosterona muito baixa, com poucas horas de sono e, ao mesmo tempo, com um ritmo de trabalho muito elevado. Ou seja, o E cortisol dela deve estar aumentado também. 32, irmão. 32. Então, você vê um cenário de hormônios catabólicos mais alto, de hormônios anabólicos mais baixo, e além disso, um pouco de descanso, um descanso muito ruim, um descanso ineficiente desse sono Tem, também, tem tá? como. Uma tireoide não tão funcionante, não funcionando tão bem. E além disso, quando eu fui pedir para ela só para me dar uma olhada no padrão de agachamento dela aqui, Júlio, ela faltou bater um joelho no outro, irmão. Horrível. Então assim, é o tipo do Tá paciente tudo errado, né? Tudo errado. é isso que, às vezes, a gente tem que ajustar todos esses fatores, e esses Sim, fatores, para ser ajustados, eles levam tempo. E as são pessoas, né, eu acho muito bacana em sentir, porque eu vejo que tu vai fazendo um negócio ali do feijão com arroz todo dia e vai evoluindo, e é isso é lindo no fisiculturismo. Mas as pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas em relação ao resultado. E eu elas vejo que pronto. essa ansiedade é o que tem causado resultados muito ruins, né? E a pessoa, por exemplo, está com sono péssimo, está com os hormônios péssimos, não treina direito e por muitas vezes acaba correndo para os anabolizantes, pensando que aquilo ali vai ser a solução de tudo e a gente sabe que não é. E por Com muitas vezes vai certeza. ter muito mais efeito deletério do que efeito benéfico em relação a esse tipo de coisa, né? Tu tem muita É, experiência com isso também, né? não, o que mais acontece é isso. Então, as pessoas que passam comigo perguntam qual que é o caminho. Eu falei, primeira coisa, é conseguir equilibrar os 5 pontos, né? Que é treinamento, nutrição, descanso, motivação e investimento. Nessa ordem. Acabou aí, é uma sequência. Então, todos têm que estar alinhados para você conseguir progredir dentro do esporte, ou mesmo que seja um fator simples de qualidade de vida, se você consegue alinhar, você extrai Sim, muito resultado do mesmo indivíduo. Então, o que eu comecei a perceber é que se eu não me aliasse ao nutricionista, ou eu mesmo começasse a desenvolver o trabalho, eu não teria chance de sucesso. Então, a partir daquele ponto, eu fui me formar. Hoje estou até cursando nutrição para poder me coisa aprofundar boa. e poder estar articulando de uma forma correta, de acordo com a lei, para tentar elevar o nível do esporte como já está elevando, né? Mas eu acho que dá para trazer muitos Com novos certeza. esporte, dá para a gente fazer muita coisa ainda. Hoje a suplementação está conseguindo romper algumas barreiras dentro da Anvisa que antes praticamente eram impossíveis. Então, assim, devagarzinho estamos conseguindo melhorar e eu acho que dentro de uns 10 anos teremos algo mais equivalente a Ah, isso. sim.
Com certeza. E com muito mais individualidade. O que eu sonho, na verdade, Julinho, é Exatamente. com a nutrição, com o treinamento, com muito mais individualidade. Que as pessoas, Uma coisa elas que atrapalha realmente. muito, Dani, é realmente a rede. Porque ela veio para informar, só que ela trouxe muita gente desqualificada que traz uma informação ruim. E por terem uma certa fama, as pessoas confundem fama com sucesso. Completamente. E acabam se iludindo com isso e tentando aplicar algo que foi feito para aquela pessoa que deu certo para ela, mas que para você realmente não vai dar certo. Então, nós temos ainda esse problema que veio, né, com a internet. Né? Então, assim, a pregação do uso excessivo de drogas, a pregação até mesmo do excesso de fast food na dieta. Você deve ter observado como... Ó, Julinho, eu vou te ser bem sincero, tá? Eu já acompanhei alguns fisiculturistas, a gente teve, graças a Deus, assim, resultados maravilhosos, mas existe algumas coisas, cara, assim, que eu nem considero isso do old school, né? Mas eu considero isso de conceitos básicos em relacionados à nutrição, né? Quando se pensa, por exemplo, em off-season, aquele esquema, irmão, por exemplo, você comer o excesso de fast foods, eu não vejo aquilo ali com bons olhos, para te ser bem sincero. É, O que eu vejo com bons olhos, na verdade, é um aumento da ingestão calórica. E que por muitas vezes você faça ali, por exemplo, uma refeição livre, em que aquela refeição você consiga comer o que você quiser, por mais que a gente sabe que para manter, na verdade, um físico muito bom, a gente tem que ter constância. E para a gente ter constância, tem uma hora que a gente tem que saciar um pouquinho nosso sistema límbico, que está relacionado ao nosso desejo, à nossa vontade. Concordo. Então, pô, se é um hambúrguer que você quer comer, foda-se, come um hambúrguer, come a batata frita, toma tua Coca-Cola ali uma vez por semana. Mas eu acho que as pessoas elas estão exagerando um pouquinho em relação a esse off-season, em relação ao tal do dia do lixo. O que é que tu fala em relação a isso, Júlio? é o dia não, é a entrega, né, do corpo ao inferno, porque é o dia vai acabar e é o último dia da sua vida. Então a pessoa parece que tem que comer o planeta naquele dia e não tem como isso ser saudável. Então, a não ser que seja um caso de ingesta calórica absurda, mas isso é, salvo os casos do fisiculturismo E assim, profissional, isso não existe. é... Oi, tá escutando? Oi, agora Pronto. eu tô. Na minha concepção, quando você vem de uma dieta mais restrita, né, do ponto de vista de restrita de calorias, quando você vem numa dieta mais restrita de carboidratos, porque por muitas vezes essa restrição vem acompanhada da restrição de carboidratos, e a gente sabe que essa restrição de carboidratos, pelo aumento do cortisol e pela diminuição da qualidade dietética, gerando algumas deficiências de vitaminas e minerais específicas para a formação de hormônios tireoidianos, a gente sabe que a gente tem uma queda do nosso metabolismo, da nossa taxa metabólica de repouso. E por muitas vezes, Sim. não só no final de semana, né? Porque o corpo, na verdade, ele não sabe o que é final de semana, o que é semana. Mas não só no final de semana, mas às vezes você ter um aumento da ingestão calórica em dias alternados, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, para evitar essa queda na taxa metabólica de repouso, né? E fazer essa oscilação, esse carb cycling, ou aumento da ingestão calórica, eu acho super bem-vindo e é uma das estratégias que eu uso muito no consultório, inclusive com pacientes normais que querem melhorar o seu físico. Eu No acho fisiculturismo, fantástico. Não é isso? eu pelo menos, é o que mais utilizo ela. Eu adoro isso. Os atletas fazem Mas cardio. eu vejo que carb cycling, né? E aí o que acontece? Mas eu vejo que quando você está numa ingestão calórica acima, você já está de dieta hipercalórica, eu vejo que perde um pouco o sentido quando chegar no final de semana você aumentar ainda mais essa ingestão calórica, como você tivesse uma É, capacidade de armazenamento de glicogênio superior àquela quantidade X. E a gente sabe que a gente não tem. e falar, eu comparo muito o fisiculturismo e como trabalhar com o atleta com como você Oi, oi, oi. Alô, alô? Oi, oi, oi. Travou, vou pedir para ele voltar.
Tá aguardando ele, já tá voltando. Pronto, pronto, mestre. Agora sim, deu uma travadinha. Oi, Se for travando, a gente voltei. vai voltando, pessoal. Voltem para a Aí, live. sim, tá. Bom, vamos lá. Recapitulando, o que eu estava dizendo é que eu costumo comparar muito um mestre culinarista. Por quê? Porque o mestre culinarista ele consegue no olho acertar os cálculos e deixar aquele prato sensacional. Mas isso é aquele cara que faz isso. O outro é tão bom cozinheiro, mas só trabalha com medida. Entende? Então tem muito isso de feeling e eu comparo muito o Claro. resultado do atleta como uma massa de bolo que é usando da forma. Você faz um cálculo errado, coloca massa demais, essa massa cresce e vaza da forma. Então eu vejo muito atleta errando no final, na finalização, por fazer excesso de carboidratos ou fazer excesso de carboidratos e tirar água. Aí você fica com aquele aspecto. Não tem água para fazer a digestão, então vai ficar um bloco ali, tem que ser feito. Tá Inclusive, ouvindo? estou sim. Inclusive, já tenho visto muito também essa questão de fora da retenção, o erro ali na finalização, é, e, e para tentar corrigir esse erro, muitas vezes um uso de diurético de forma inadequada, Júlio. E, cara, eu percebo que quando isso acontece, eu vejo atletas com musculatura muito flat, né? Não fica com aquele aspecto pedrado, fica com aquela musculatura flat, assim. Tu percebe isso também? Você foi obrigado a jogar líquido intracelular fora para tentar reconquistar aquele aspecto de textura da pele fina. E isso é visível no palco, os aspectos, pelo aspecto dos olhos, que ficam fundos, e também pela falta de contração. Então você percebe que o atleta apresenta câimbras e ele treme muito durante a apresentação. Por quê? Porque ele não tem a ligação de actina e miosina. Com certeza. E É fora, e isso que fora, a acontece. questão, e fora a questão do risco também da hipocalemia, porque a grande maioria dos diuréticos que são usados, nesse caso, para você ter uma repercussão em relação à redução da quantidade de água, são aqueles diuréticos de alça, que atuam na alça de Henle, né? Que são principalmente aí a furosemida, né? Que são diuréticos assim que não poupam nada, né? Não poupa nada Nada. de cálcio, de sódio, de Qualquer potássio. ideia é expulso. É. E aí expulsa tudo, água Não, aí juntamente com você vai, eletrólito. tem cara que era tanto, já vi casos também de pessoas que realmente não conseguiram competir, ficaram lavadas atrás do palco, tiveram que chamar a ambulância para serem socorridas, Ô, Júlio, justamente severa desidratação provocada por excesso de diurético. e deixa eu te Pode fazer uma falar, pergunta. velho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao off-season, né, que muita gente tem dúvida em relação ao off-season, eu posso te falar um pouco também depois da minha questão nutricional, Claro, tá? Mas fala um pouco para a gente tá. da questão da distribuição, né, de grupos musculares. Isso é muito individual, mas fala um pouco da questão da distribuição do treinamento que tu gosta de fazer, qual é a tua experiência, aonde você mais observa erros dos atletas, dos desportistas em relação ao off-season? Mas observo uma falta de consciência corporal na questão do treinamento. Então, o atleta na fase de off-season é a fase que ele acaba tendo que fazer treinos mais pesados. Isso é uma regra geral. Porém, esse treino ele tem que ser periodizado. Não é toda semana que você vai conseguir trabalhar entre 90% e 100%. Concordo contigo. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo trabalhar alguns exercícios extremamente pesados, usando menos técnica, e outros, no mesmo dia, são exercícios mais leves, com menos carga e um volume maior de repetição. Dessa forma, eu consigo trabalhar tanto a hipertrofia sarcoplasmática como a miofibrilar. Porém, o que me interessa é a sarcoplasmática, mas a que me dá a base para a sarcoplasmática é a miofibrilar. Então, não existe um cara que seja extremamente grande que não tenha um certo nível de
de força. Pode ser que ele não seja o cara mais forte, mas o nível de força ele vai ter devido ao desenvolvimento. O que acontece na maior fase, maior erro das pessoas no off é esse lance de aumentar excessivamente a carga e trabalhar o exercício de uma forma a qual ele não tenha o tempo de contração suficiente para gerar hipertrofia, tá? Então você acaba fazendo um movimento muito mais em cima de articulação do que em cima propriamente dos músculos, muito mais fala em relação voltado para o power. a erro relacionado à cadência, você fala? Cadência, entendeu? Então a pessoa acaba relaxando muito na fase excêntrica no movimento e se esforça ao máximo para fazer a fase concêntrica o mais rápido possível para ficar o menor tempo sob contração com aquela carga que é muito alta. E a gente Essa sabe é a que técnica. e a gente sabe que o tempo de contração dessa musculatura sensibiliza essa musculatura à ingestão proteica, ao aumento da caloria. É isso que, na verdade, nós nutricionistas a gente precisa, porque a gente só vai repor algo que foi sensibilizado. Exato. É isso que eu sempre falo. Se você não consegue a ruptura de terceiro grau, se eu não consigo um CPK elevado, a dieta que você vai me propor vai me gerar gordura, não vai me gerar ganho de massa. Concordo. Então, o que eu preciso é adequar a quantidade de treino. Eu gosto de volume, por mais que seja off-season, tá? Porém, o que eu faço? Como eu tenho um metabolismo mais acelerado, no perfil ectomorfo, eu trabalho sempre volume alto, porém 2 ou 3 dias no máximo, para um de descanso. E, Júlio, tu percebe que esse pessoal ectomorfo, na tua experiência também, e quando eles trabalham com um volume mais elevado de treinamento, tu percebe que eles têm uma necessidade de carboidratos muito alta também? Tu chega a perceber isso? Muito. Eu vejo isso no meu próprio físico. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo uma fase de polimento agora no meu físico para ver como é que eu fico. Então já tem uma certa redução de carboidratos. No meu off-season, eu estava comendo 700 gramas de arroz ou mandioca por refeição. Tá? Então, Batia agora quantas que eu tô calorias? numa... Fala pra gente. Cara, dava cerca de 5 mil. Cerca de 5 mil calorias. Chegava a fazer E quanto no de dia carbo por quilo de peso, mais ou menos? Uns 4, 5 gramas? então, vamos colocar na época eu bati 132. Vai dar 200 gramas de carbo por refeição. São 5, dá 1 quilo de carbo. É coisa. Só de carbo dá 4 mil calorias. É coisa. E é uma agora. Salivei agora. E uma de 150 de proteína. Mais quanto? Entendeu? Só que ela é pobre em gordura. 250 gramas de proteína por refeição. De carne ou peixe, né? Que me daria 60 gramas. Sim. Não, 50 gramas por 50 refeição. gramas. 50 gramas. Então dá 5, dá 250 250. gramas. Dá mais ou menos aí 2. Mais 1.000 calorias. 5 mil arredondado. Vai dar uns 5 mil. Mais as gorduras que vai ter aí. 5.300 calorias, mais ou menos. E agora, tu já manipulou a tua agora, dieta? Então, agora que eu estou numa fase onde eu como um pouco menos de carbos, eu estou usando... são 2 refeições com 400 gramas de arroz, que vai dar cerca de 110 de carbo, né? Mais 2 de 350 de mandioca e mais uma de 200 de arroz. Esse já é o meu carbo baixo, então assim, eu já estou passando o neno comendo isso, muita fome. Já está sentindo isso? A todo tempo, já o metabolismo... E assim, uma vez por semana, eu preciso de uma refeição composta de 40 gramas de proteína e 2.000 calorias. E, Júlio, me diz uma coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Então, no caso, tu tirou carboidrato de algumas refeições e tu compilou esses carboidratos em algumas 2 ou 3 refeições, como tu falou, não é isso? Isso. Na verdade, eu fiz uma pequena... Tirei 25% dos carboidratos do off-season e incluí um chat meal por semana. Então, assim, o que acontece? O meu peso de semana está em 124 quilos na segunda. No domingo,
que é o dia que eu como, eu tô com cerca de 121. Ah, muito Aí bem. nesse dia eu fico muito murcho. E aí à noite eu solto. Quando eu solto no dia seguinte, Quando eu tô acorda no outro cheio. dia, segunda-feira, E tá com peso, e com um peso mais alto de novo, entendeu? Então, e maravilha. assim, o que aconteceu com esse processo? Eu consegui manter um padrão de pele cada vez melhor a cada semana e dessa forma eu percebi que eu consegui poupar músculo que estava sendo perdido durante esse processo de definição. Então, assim, saber esse momento de conseguir colocar esse chat ao seu favor, fundamental para extrair o máximo de resultado e trazer o mínimo de catabolismo para o músculo. E o que eu Mas vejo, e o que eu eu vejo estou muito gostando errado, muito de trabalhar de forma porque te cansa. Uma vez por semana fora da dieta, te deixa com uma cabeça muito boa. Então você não fica com aquelas paranoias de comida. mas tu Não faz chega a isso dar uma isso. Quando refeição. começa a dar já é um... Mas é Oi? uma O que você refeição do perguntou? domingo. É uma Uma refeição do domingo. refeição e a última. Uma refeição e a última. Justamente para quê? Para você comer e ir dormir. Não ter vontade de comer outra coisa. Fechado, fechado. Perfeita estratégia. É o que eu falo. É completamente diferente de você passar o dia inteiro se entupindo de caloria, que eu acho que não faz sentido, né? Não, é uma refeição contendo aproximadamente, uma refeição tendo 2.000 calorias. Geralmente eu uso pastel, pizza ou churrascaria. E, e essa é a única refeição da semana a qual eu me dou o direito de comer assim, abertamente, sem culpa. As E eu outras eu tenho que manter a minha. eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a essa refeição, tá, Júlio? Quando tu fala de uma Tá, churrascaria, por exemplo, tu vai para um rodízio, claro, né? Porque se você fosse pedir prato, sim, eu acho que claro. você ia ter que deixar Não, o seu carro lá, né, amigo? só rodízio, não tem jeito. Tem que ser Não, rodízio. se eu fosse o dono da churrascaria e chegasse um cara do teu tamanho, eu vou dizer, amigo, fechamos, fechamos. Mas, mas olha só, em relação a essa refeição, quando tu fala, por exemplo, de uma pizza, ou quando tu fala de uma churrascaria, são Hum, refeições que, por mais que você consiga atingir o nível calórico mais elevado, são refeições de distribuição de macronutrientes completamente diferentes. sim, A ideia, no teu caso, é simplesmente bater essa caloria ou tu se preocupa em relação, por exemplo, à quantidade de proteína? Porque se a gente for fazer uma relação de carboidrato, proteína com pizza, já ficaria muito difícil. Uma das coisas que eu gosto de fazer é adequar essa refeição aqui em relação à quantidade de proteína com whey. Por exemplo, a pizza, tá? isso. Na Em verdade, relação na a regra são 40 gramas de proteína. Então, se eu optar por uma pizza, por uma lasanha, por uma comida que seja gordurosa e não proteica, ou que seja doce, tu eu vou complementa. acabar completando com whey. Eu posso usar até uma Perfeito, caseína, mas eu perfeito. preciso de 40 gramas de proteína. Que eu vou te ser bem sincero, tá, Júlio? Nesse caso, e Oi. principalmente sendo refeição antes de dormir, eu sou muito mais a favor do uso, caso não possa fazer a alimentação, do uso da caseína do que propriamente o whey protein. Sim, pela velocidade. Muito mais, muito Muito mais. mais, muito mais. Eu adoro caseína, cara. É que Dois. assim, ainda no Brasil a caseína está um pouco fora da faixa de preço de mercado. Mas é uma das proteínas que eu mais gosto de estar usando na dieta, que dá para você empregar muito bem e causa muita saciedade, né? Então, em pessoas que têm essa coisa Que acorda de manhã com de muita se exatamente fome. apetite, segura e segura bastante, dá aquela sensação de saciedade, assim como fibra, né? E uma das Então, coisas que eu tem acho se que é mostrado, fundamental e você a conseguir ciência tem colocar. mostrado, a ciência tem mostrado algo sobre isso, sabe? Fala-se que o consumo médio de 0,6 gramas por quilograma de peso, que dá mais ou menos aí umas 40 gramas de proteína, para o indivíduo antes de dormir, você consegue potencializar esse aumento dessa síntese proteica, porque como a caseína é uma proteína mais globular e ela leva mais tempo para ser digerida, você conseguiria gerar um estímulo a essa síntese proteica, não diferenciando da fonte, por exemplo, relacionada ao whey, só que essa manutenção dessa síntese ela acabaria sendo maior por mais tempo,
por conta dessa dificuldade de metabolização. E com uma vantagem em relação ao whey, por não ter a característica insulinotrópica que o whey tem. Então, tu não estimularia um Sim. aumento tão grande dessa insulina, por exemplo, antes de dormir. Pela Porque se você velocidade fala, de por absorção. exemplo... Isso, perfeito. Velocidade de absorção. Pela velocidade de absorção. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Dani. Com relação ao volume de aminoácidos, você daria preferência para o quê? Em relação à concentração, tu fala de proteína, de... Exatamente. Entre os dois, você vai levar em consideração, eu sei que tem nos dois, mas em volume de quantidade, mesmo assim, o whey sendo superior à caseína, a caseína seria a melhor opção para ser usada à noite. Olha, na verdade, o que é que tem se mostrado? Que quando você fala de fonte, a fonte indifere em relação à síntese proteica quando você equipara a quantidade. Sim. Entendeu? E quando a gente Agora, tem tempo suficiente. Quando você fala de quantidade. Agora, se você fala, por exemplo, isso. Agora, se você fala de velocidade, aí o contexto ele já muda completamente, tá? E é isso que, às vezes, alguns artigos científicos, eles mostram, por exemplo, assim, eles colocaram os indivíduos em jejum, e aí eles colocam os indivíduos para treinar, e aí eles colocam 3 situações diferentes e vê quem é que fez mais síntese proteica, né? Eu gosto de pensar assim, mas na minha concepção, isso sofre influência de uma cacetada de coisas. Porque, na verdade, para você fazer um aumento da área de seção transversa, amigo, você precisa de 60 dias, 80 dias, 90 dias dessa síntese proteica mais elevada. E o que é que interfere nisso? A qualidade do teu treinamento, a qualidade do teu sono, como é que está a tua fisiologia hormonal, né? Que isso, na verdade, é um conceito que eu gosto muito de falar, que é a questão da carga interna, né? Como treinador, tu sabe que, por exemplo, tu consegue periodizar esse treinamento. E aí eu chego, por exemplo, naquele dia e eu dormi muito mal. E aí tu vai me treinar. Eu disse, pô, Júlio, cara, dormi muito mal, não consegui fazer uma refeição muito boa, etc e tal. Ou seja, a minha carga interna, ela tá altíssima. Se tu coloca uma carga externa com peso, com maior volume, com maior intensidade, com drop set, com rest pause, tu vai estressar muito mais a minha musculatura do que propriamente tu ter um benefício, né? E eu acho que as pessoas faltam um pouco de sensibilidade em relação a isso, né? Querendo o tempo falta todo... muito feeling. Querendo o tempo todo martelar em cima do aluno, martelar em cima do atleta, e aí por muitas vezes estressa o atleta de forma completamente desnecessária, onde por muitas vezes fazer um day off num dia como esse acaba sendo muito mais legal do que, por exemplo, um indivíduo treinar. E aí a gente tem que ter esse feeling também, né? Eu costumo falar que 3 ou 4 dias bem treinados no quinto você já não consegue ir direito. Concordo. Então, a cada 3 ou 4 dias, pelo menos, a maioria dos casos necessários para você conseguir recuperar adequadamente e voltar a render é fisiológico. Você não tem mais a sensação de pump, você tem uma sensação incrível de giga e o sono é constante. Ele é o dia inteiro, do horário que você acorda até o horário que você dorme, por mais que você tenha dormido bem. E além disso, tem uma coisa que a gente não está levando em consideração. Quando a gente fala de alto rendimento, de nível de treinamento, o indivíduo que ele tem um nível de treinamento muito elevado, por muitas vezes, a gente sabe da curva em J, na verdade, da imunidade, né? E aí o indivíduo que ele treina leve, ele tem a possibilidade menor, né, de desenvolver, uma possibilidade maior de desenvolver infecção. O indivíduo que ele treina moderado, a sua imunidade ela acaba sendo bem melhor, porque tu tem um estímulo imunológico muito favorável. Por isso que a gente fala de curva em J, né? E aí quando o indivíduo treina numa alta intensidade, a possibilidade dele desenvolver uma queda imunológica, um aumento de rinite, de sinusite, de tudo, cara, é muito propício. Tudo o quê? Não tem como. É tudo que é it, não tem como. Você vai ficar com tudo sinusite, que é it. Eu, vou ser sincero, algumas sensações eu experimentei fazer 3, 4 dias direto de treino muito intenso. Outro dia que era o treino de perna, eu dei o meu máximo. No quinto eu não levantar da cama. Uma coisa que eu tenho experiência... com febre. Uma coisa que eu tenho experiência em relação... Concentrada já, né? Estava cheio de ureia, estava todo intoxicado e não tinha mais como continuar. Então é ali que você tem que tirar o pé do acelerador
ficar de boa em casa, que é muito melhor e mais econômico. Você vai economizar músculo e provavelmente poupar-se de uma futura lesão, que é assim que se promove. E é o que eu A grande sempre falo. parte das lesões é a falta de preparo ou a falta de aquecimento, alongamento. É sempre um descuido que você tem que te traz para um lado que, se acontecer, compromete a carreira por longo tempo ou para sempre. Mas acontece muito no nosso cenário, e volto a repetir, muita falta de informação, muita gente observando pessoas extremamente treinadas, fazendo exercícios extremamente difíceis, e essas pessoas treinadas tentam fazer os mesmos exercícios. Então, tudo isso atrapalha demais o nosso cenário. Uma coisa que eu ia te Na área comentar, da Júlio, nutrição, eu acho que você também corre um pouco. Pode falar. falhou um pouquinho, fala de novo. Dani, tá Oi. ouvindo agora? Então, na lição. Eu vi que teve um modismo muito grande com relação ao jejum intermitente, e eu mesmo sendo aplicado de forma muito errada alguns atletas, com a intenção de promoção de definição máxima. Eu queria que você fizesse os comentários prós e contras sobre essa estratégia, que é uma estratégia que eu tenho, mas que eu não uso com qualquer indivíduo. O indivíduo, até ele está preparado para chegar no jejum intermitente. Não deixe que isso aconteça precocemente, porque é um preparo psicológico muito grande para enfrentar desse e depois sair e se manter na linha. Você Concordo gosta contigo desse tipo demais. de técnica? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da questão do jejum intermitente. Em relação ao jejum intermitente, existem diversas formas de você fazer jejum intermitente, tá? E, assim, quando a gente fala de um indivíduo normal, tá, Júlio, que ele quer buscar reduzir gordura, ele tem um homem, por exemplo, que tem um percentual de gordura de 20% e queria almejar um percentual de 15%, de 14%, ou uma mulher com 26% de gordura, que almejar um percentual de 20% de gordura, por exemplo, eu juro para você que não é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Por quê? Porque, na minha concepção, não é aquele tipo de pessoa não vai conseguir manter isso por muito tempo. Eu penso É muito legal para ela. eu penso muito na consistência do resultado do meu paciente. Porque, assim, para a gente ter um resultado bom, a gente precisa de ter consistência. Então, às vezes você pode utilizar, eu sempre falo que a nutrição ela é uma caixa de ferramentas. Eu posso usar várias ferramentas, assim como eu uso no consultório. Já usei jejum intermitente, uso dieta cetogênica, uso dieta low carb quando devo, faço carb slick quando devo, uso dieta mediterrânea, que é uma das dietas que eu mais gosto, que é a dieta mediterrânea, tá? Com alto consumo de fibras, com alto consumo de fitoquímicos, de vitaminas, de minerais, de proteínas, de oleaginosas, enfim. Então, a gente vai lançar mão daquelas ferramentas ali de acordo com o que vai aparecendo, né? Se eu utilizar a ferramenta errada no momento errado, eu corro o risco de não ter um resultado tão bom. Em relação, por exemplo, a indivíduos atletas, e principalmente se tratando de fisiculturismo, a gente pode sim utilizar o jejum intermitente como uma das estratégias para queimar gordura, tá? O que é que eu sempre falo? Uma fase de definição, principalmente quando a gente pensa o seguinte, que quando você tem jejum, nas primeiras 16 horas de jejum, você tende a baixar mais ou menos aí 50% da tua insulina. E o que é que a gente sabe? Que a insulina em relação ao rim, ela tem o efeito de aumentar a reabsorção de sódio e de água, fazendo o indivíduo aumentar a sua retenção de líquidos. A partir do momento que eu reduzo de forma drástica, no caso do jejum, essa insulina, eu tenho um efeito diurético. Sim, glucagon atuando. Isso, eu tenho um efeito diurético pela própria redução da minha insulina. Então, isso já vai te gerar um pouco mais de definição a curto prazo até, né? Eu até brinco com algumas pacientes minhas que fazem fotos e dizem, Daniel, vamos fazer a utilização de diurético. Não. O mais que a gente pode fazer, geralmente, é o quê? É dar uma diminuída ali nos últimos dias no carboidrato e, por algumas vezes, fazer um jejum. Porque o próprio jejum já faz ela eliminar líquido de forma suficiente sem deixar aquela musculatura flat. Então, eu gosto muito de utilizar o jejum nesse sentido. Só que tem uma outra questão também, Júlio. Veja bem, quando eu reduzo, quando eu faço jejum, eu tenho um aumento muito grande do meu cortisol. Tá?
Por isso que eu não gosto de fazer isso de forma crônica. Quando eu reduzo a minha glicemia, o meu cortisol aumenta. Por quê? O principal efeito fisiológico do cortisol é manter a nossa glicemia, porque ele é um hormônio glicorregulador, né? Caiu a glicemia, esse cortisol ele vai aumentar para manter a homeostase em relação à nossa glicemia. Perfeito? Então, a partir do momento que eu tenho o jejum, eu tenho uma queda dessa minha glicemia, eu tenho um aumento desse cortisol para fazer manutenção dessa minha glicemia. Os indivíduos que são susceptíveis a um maior aumento desse cortisol, ele tem um catabolismo proteico mais elevado e, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que, se a gente deixar ele fazendo isso por médio prazo, pode ser que ele tenha dificuldade de perda de gordura intraabdominal. Porque essa gordura intraabdominal ela tem muito receptor para os glicocorticoides, como o cortisol. E aí a gente acaba dificultando essa perda de gordura visceral, né? Então eu vejo que alguns atletas eles usam o jejum intermitente de forma mais longa e eu acabo que eu não vejo eles no físico muito bom. Mas pensando nos últimos dias ali, nos detalhes relacionados a um off-season, eu acho que pode ser uma estratégia interessante. Porém, eu vou te confessar um pouco mais. Eu gosto muito de utilizar nesse caso, e no caso que a gente precisa catabolizar um pouco mais, né, antes de entrar um carb up, uma estratégia cetogênica também. Seria uma estratégia muito boa, que eu gosto também bastante, e que promove muita saciedade, porque tem vários estudos e várias revisões de literatura mostrando que a dieta cetogênica ela tem um caráter de gerar muita saciedade. Pô, gordura gera muita saciedade por aumento de GLP-1, né? E o GLP-1 é um dos sinais que chega no nosso núcleo arqueado, estimulando principalmente a produção de substâncias que têm a capacidade de diminuir a nossa fome, como, por exemplo, a leptina, né? Que estimula também, né, a redução da ingestão calórica. Então, nessa fase de finalização, faz sentido, sim, utilizar um jejum ou uma dieta com uma característica um pouco mais cetogênica. Eu vejo muita gente errando, Júlio, em relação à questão do zero carbo. Eu vou te explicar o porquê. Nossa. Eu vou te explicar o porquê em relação ao zero carbo. Primeiro que, às vezes, as pessoas erram no timing. Elas começam antes do que elas deveriam começar. Às vezes, elas começam depois do que ela deveria começar e não depletam o máximo glicogênio muscular. Quando bate o carb up, aquele carb up parece que não bateu. E aí a pessoa querendo jogar mais carbo e às vezes até retém líquido errando, né? Tem cara que ainda faz zero carbo com diurético. Ai, senhor. Aí é o terror. Já tá depletando. Você joga diurético. Já tá depletando. Pra... Joga isso, né, irmão? Virar uva passa mesmo. E aí uma coisa que eu percebo também é em relação ao zero carbo. Veja comigo, veja se não faz sentido do ponto de vista metabólico. Eu zero carbo, mas aí eu tenho 300 gramas de proteína por refeição. Por exemplo, ele faz 5 vezes de 300 gramas de frango. Só que quando eu tenho uma alta ingestão proteica, eu tenho, na verdade, transaminação e desaminação desses aminoácidos. Sim. E esses aminoácidos vão fazer gliconeogênese. E se eu faço gliconeogênese, eu tenho um aumento da minha insulina do mesmo jeito, pelo excedente de proteína que eu estou consumindo. E acaba que funciona como fonte primária. Isso, se a minha insulina está alta, eu não consigo jogar tanta água fora. Então a pessoa faz uma dieta muito zero carbo, mas a proteína alta. Por quê? Porque o cara está com fome o tempo todo. Aí é onde eu lanço mão, por exemplo, de uma dieta cetogênica. Só que a dieta cetogênica que eu gosto de fazer, Júlio, ela é um pouco diferente da dieta cetogênica que eu vejo a grande maioria das pessoas fazendo. Vou te explicar o porquê. Ela é limpa? Eu gosto de fazer uma dieta mais limpa. Eu sei que, do ponto de vista de custo, acaba sendo uma dieta mais cara, tá? Mas... Então, uma outra pergunta para você. Esse perfil dietético que você vai fazer cetogênico, você vai trabalhar com gordura saturada ou você vai prover só de insaturada? Perfeito. Olha só, tem um artigo até que ele mostra duas situações diferentes. Os indivíduos consumindo 75% da dieta de gordura e mudando as fontes. Um com a prioridade em relação à saturada e outro em relação aos polissaturados. E o que é que foi observado? Que a melhora de sensibilidade insulínica, manutenção de colesterol, redução de triglicerídeo e aumento do beta-hidroximetilbutirato, que é um dos marcadores se o indivíduo está em cetose ou não, é maior com insaturados do que com saturados.
E, além disso, Entendi. uma das Então, explicações por isso é a alteração da microbiota, porque a gordura saturada ela aumenta muito a endotoxemia, a captação de LPS. E, com isso, o indivíduo geraria mais inflamação, mais mediadores inflamatórios, como TNF-alfa, interferon-gama, IL-6, e, com isso, ele perde sensibilidade insulínica. seriam produzidos na vesícula. E não escutei. Eles seriam produzidos na vesícula? Eles seriam produzidos na vesícula? Quando você tem teriam a essa ver com dieta a mais vesícula. rica, Tá ouvindo? você tem, na verdade, uma dieta mais rica em gordura saturada, o que é que acontece? Você tem maior... Imagina o nosso intestino, né, os nossos enterócitos, na verdade, como se fossem meus dedos aqui, né? Até a gente fala que é como se fosse uma luva, tá? E aí o que é que acontece? Quando eu tenho muita gordura saturada, um excesso de gordura saturada, eu aumento a minha endotoxemia. O que é endotoxemia? Existem várias bactérias que estão presentes aqui no nosso trato gastrointestinal, tá? Dentre elas, bactérias que a gente chama de gram-negativas, que são ricas a sua parede celular, ricas em lipopolissacarídeo, que é o tal do LPS. Quando você tem uma dieta muito rica em gordura saturada, você aumenta a absorção, tá, desse LPS. E com o aumento dessa absorção, você tem um aumento da inflamação. E esse aumento da inflamação pode gerar três coisas principalmente. Aumento do estresse oxidativo, que o indivíduo já está em estresse oxidativo por conta da depressão, piora de sensibilidade insulínica por conta do aumento dos níveis de TNF-alfa, e ainda tem uma coisa super interessante, Júlio, olha só, a redução da formação de serotonina podem alterar o humor e o sono do atleta. Olha só que interessante. Posso até mostrar isso aqui depois para vocês, que é super interessante, tá? Pode falar. Isso deve acontecer com a maioria das pessoas, que você vê com certeza. Tanto que você vê muita alteração de humor no atleta. É muita alteração de humor que o atleta tem. Alteração de humor e sono, exatamente como você falou. Mas eu vou achar aqui isso aqui para mostrar para vocês aqui, porque isso aqui é super interessante. Vou mostrar para vocês. Olha só. Você me permite, Júlio? Eu também ia fazer uma... Deixa eu abrir aqui. Tá. Veja bem. Olha só, pessoal. Vejam bem. Aqui é nosso intestino, como eu estou mostrando para vocês, tá? A relação aqui do nosso cérebro, principalmente aqui do nosso hipotálamo, tá? Com o nosso intestino. Veja só que coisa interessante, Júlio. Olha só. O indivíduo está privando de carboidrato, ele está privando, né, de calorias. Isso aumenta, como eu falei para você, o cortisol, porque a ideia do cortisol é fazer o quê? Manutenção da glicemia. Beleza. Então, nesse estresse crônico, eu tenho um aumento do meu cortisol. Esse aumento do cortisol, ele vai alterar essa minha barreira. Essa barreira é muito importante. É uma das principais barreiras que nós temos relacionados ao nosso sistema imunológico, né? A nossa barreira intestinal. Quando ele altera essa barreira, eu tenho um aumento, principalmente, da minha permeabilidade intestinal. Ou seja, algumas substâncias e alguns antígenos que não eram para entrar, eles passam a entrar, porque eu tenho um aumento da minha permeabilidade intestinal. Porque eu tenho alteração das minhas proteínas que são relacionadas a essa permeabilidade, que é a zonulina e a ocludina. E aí, com o aumento dessa permeabilidade, eu tenho um aumento da inflamação. Por exemplo, a inflamação é mediada principalmente por citocinas pró-inflamatórias. IL-6, o que é que ela faz? Aumenta o estresse oxidativo. TNF-alfa, aumenta a resistência insulínica. NF-κB é um fator transcricional que aumenta todas essas citocinas pró-inflamatórias. E o interferon-gama é uma coisa super interessante. Ele desvia a formação de triptofano em serotonina, fazendo com que a gente tenha uma redução da serotonina e do GABA. Isso deixa o nosso atleta mais estressado. E, além disso, com maior propensão a quê? Compulsão alimentar. Então, às vezes, o atleta ele não consegue, ele quer fazer alguma refeição fora, e aí ele ainda está sem água, e ele quer beber água na madrugada. Aconteceu com um atleta meu. Ele quer beber água na madrugada, por exemplo, tá? Isso aqui é um outro artigo super interessante
que ele mostra que esse estresse ele pode, por exemplo, gerar uma redução significativa na produção de hormônios pela mulher e aumentar o risco dela desenvolver compulsões alimentares. Distúrbio alimentar, é muito comum, tá? Então era isso aí que a gente queria mostrar para vocês, que isso é uma coisa super interessante. É o que tem demais, cara. É o que mais tem atleta que depois do campeonato perde a linha, fica uma bola, porque não tem controle para dominar, né, a situação corpórea que ele vem vendo e acaba largando mão de tudo, jogando o trabalho todo fora. Bom, você deve perceber isso daí também, né? Demais, o cara vem, demais. Bate o objetivo e larga tudo. E que às vezes não é nem, irmão, para ser bem sincero, o atleta. Mas a gente está nessa moda tão grande de zero carbo, low carb é salvação para tudo. Cara, não é. Tá vendo? Se tu tem low carb, e aí uma outra coisa ainda interessante também. Quando você tem low carb, tá, Júlio, por muito tempo, isso é uma outra coisa que a gente gosta de fazer. Você tem muita alteração tireoidiana, tá? Então não adianta a gente fazer low carb por muito tempo, porque aí tu perde velocidade metabólica. Por exemplo, uma das coisas que acontece, deixa eu mostrar uma coisa para vocês de novo. Vai lá. Uma das coisas que acontece é o seguinte, mostrei aquele aumento de cortisol para vocês, tá? Seguinte, peraí, antes de mais nada, como é que funciona, né, toda essa regulação de produção, né, dos hormônios tireoidianos? É uma relação do nosso hipotálamo, tá, com a adenohipófise e a nossa tireoide, tá? E aí a nossa tireoide, através do estímulo do TSH, ele produz T4 e T3. Só que, na verdade, só 20% do nosso T3 é produzido pela nossa tireoide. 80% do nosso T3 ele é convertido de T4 para T3 por deiodinases, que são enzimas que atuam perifericamente. Só que essas enzimas têm tudo a ver com nutrição, porque elas são inativadas tanto pelo aumento do cortisol, como pela deficiência de algumas vitaminas e minerais, como o zinco e selênio, por exemplo. E olha só que interessante que acontece, Júlio, veja só. Quando eu tenho um aumento do cortisol, eu tenho uma inativação dessas enzimas, fazendo com que eu reduza o meu nível de T3. Só que olha que interessante, se eu reduzo o meu T3 e aumento a reserva, né, da forma de T3 reverso, eu reduzo a minha velocidade metabólica. E veja, em relação ao tecido gorduroso, nós temos diversos tipos de tecido gorduroso. Um deles aqui que eu vou mostrar para vocês é o tecido adiposo branco, tá? O tecido adiposo branco, o hormônio tireoidiano, ele aumenta a expressão de receptores beta para que a gente consiga perder, para que a gente consiga mobilizar essa gordura, né? Gerando mais lipólise. E aqui nesse tecido adiposo marrom, ele aumenta a expressão de UCPs, fazendo com que a gente utilize mais gordura para geração de energia. Então, se a gente tem muito tempo, um período muito longo de low carb, de dieta muito restrita, independente seja low carb, a gente tem muita alteração tireoidiana. E o que eu vejo muitas vezes, Julia, é assim, o indivíduo estava de low carb por muito tempo, aí do nada ele vira e diz assim, agora eu vou fazer hipertrofia. E aí ele sobe 1000 calorias de uma vez. Só que a velocidade metabólica dele não era suficiente para ele conseguir metabolizar aquilo tudo. E ele começa a acumular muito mais gordura corporal do que ganho de massa magra. Você percebe isso também, né? Com certeza, por isso que nós fazemos carb cycling, exatamente para evitar esse sistema e quebrar tudo isso daí. Fazer o organismo continuar produzindo resultado o tempo todo. Ei, então, isso faz com que resolva todo o problema. Sou cearense, falo... Agora, uma outra cearense, pergunta. falo pra caralho. Ainda tomei café, ó, tô aqui gasguito com sua porra. Fala aí, então. Vambora. Uma outra pergunta, Dani. Muitas pessoas também eu vejo aplicando de forma completamente errada, tá? A dieta que conta os macros. Ô, irmão. Deixa eu dar E aí eles acham que o chocolate, se tiver o mesmo valor calórico da carne, tá tudo certo. Ô, irmão.